A paz do Senhor a todos os irmãos da Madureira, todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Meu telefone, meu WhatsApp está aí 99951520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, os estudos escritos, então é só você entrar em contato. Nós passaremos para você material gratuitamente, em PDF, PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre das revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Abinai Vargas. Nós já estudamos neste trimestre Marcos e o seu Evangelho, um coração de servo, particularidades do servo, o servo que age com excelência, o servo e as multidões, a autoridade do servo, a fé no servo, o Evangelho dos Milagres. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título o mestre por excelência que se fez servo. Então veja, Jesus, como Senhor é Senhor dos senhores, como Rei é Rei dos reis, como mestre é mestre dos mestres, né? É o mestre por excelência. Nós vamos estudar nesta lição de hoje os seguintes assuntos. No tópico 1, o servo que oferecia esperança. Subtópico 1, o servo oferece um novo ensino de esperança. Subtópico 2, o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. Subtópico 3, o servo veio trazer esperança aos nossos corações. No tópico 2, o servo que oferecia instrução. No subtópico 1, o servo possui uma sabedoria que veio do alto. Subtópico 2, o servo possui uma sabedoria jamais vista. Subtópico 3, a sabedoria do servo prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. No tópico 3, a sabedoria inquestionável do servo. No subtópico 1, o servo ensinou como receber o reino de Deus. No subtópico 2, o servo ensinou como servir. No subtópico 3, o servo ensinou a ofertar. Então vamos passar por todos esses assuntos aí, aprendendo sobre o trabalho de Jesus como o mestre. Vamos ver o texto áureo que diz: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Marcos 7,14. Então era o desejo de Jesus que todos ouvissem e todos entendessem o que ele estava falando, o que ele estava ensinando, pregando, né? A função de Jesus era tripla. Ele pregava, ensinava e curava a todos. A verdade aplicada, diz, é fundamental que as verdades e os princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo dirijam todas as áreas da vida dos discípulos de Cristo. Então veja que Jesus trouxe para nós um ensino, através dos evangelhos nós temos isso, que transforma a vida do ser humano completamente, tanto na área do espírito, quanto na área da alma, quanto na área do corpo físico. É uma transformação total. Tanto é que a palavra souzo, né, que é salvação, significa exatamente isso. É uma transformação no espírito, na alma e no corpo. Atinge as três áreas totais do ser humano. Assim, o ensino de Jesus traz mudança em todas as áreas da nossa vida. Jesus trouxe esperança. Olha, eles estavam vivendo sem esperança, sem saber o que ia acontecer com eles, né? Estavam vivendo aí sem ouvir mais a palavra de Deus, não haviam mais profetas profetizando ali. Eles estavam vivendo como que abandonados, se sentiam assim, abandonados totalmente por Deus. De repente, então, brota uma raiz, né? Jesus aparece ali, ensinando, pregando, curando a todos. Então, ele trouxe esperança àquele povo que estava já desesperançado. E os ensinos de Jesus eram tão maravilhosos, que as pessoas se esqueciam até de comer. Iam lá para o deserto, né, acompanhando Jesus, ouvindo, prestavam atenção, esqueciam de comer. Por 2 vezes fizeram isso. Veja só, os soldados foram prender Jesus, não prenderam. Disseram, nunca ouvimos o homem falar como este. Os discípulos disseram, tu tens as palavras de vida eterna. Todos queriam ouvir Jesus. Jesus naturalmente, né, porque a sabedoria vem dele mesmo, ele usava métodos pedagógicos para ensinar.
Não quer dizer que ele estudava o método e depois aplicava. Não, isso era normal já dele. Isso porque a sabedoria vem dele. Então nós, quando aprendemos aí os métodos, na verdade Jesus, isso aí para ele era normal. Textos de referência, Marcos 1, 9 a 14. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Nós sabemos que Jesus estava na terra como homem, se comportava como homem, deixou todas as suas prerrogativas divinas, estudou a palavra de Deus, aos 12 anos já discutia com mestres, no templo de Jerusalém. Então, tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Quando chegou aos 30 anos, Jesus foi se submeter ao batismo de João Batista. Não precisava, porque ele não tinha do que se arrepender, nunca pecou. E o batismo de João, além de ser de arrependimento de pecados, era para a preparação do povo para a vinda do Messias. Ele próprio era o Messias, mas ele se submeteu porque diz que convém, então, a ele se submeter a todas as leis, a todas as ordens de Deus. Ao ser batizado, então, ele saiu da água, estava orando, veio sobre ele o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, e agora conduzido, orientado, impelido pelo Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado. Ali passou 40 dias jejuando, orando, meditando na palavra de Deus, e assim ele pôde vencer todas as tentações de Satanás. Ele usou a espada do Espírito, a palavra de Deus, para combater Satanás e vencê-lo. Depois ele sai dali, João Batista é preso e Jesus vai à Galileia para pregar e ensinar, principalmente ali naquelas cidades em volta do mar da Galileia, e ele morando em Cafarnaum. Jesus tinha muito prazer em ensinar. Ele chamava as multidões, se assentava e começava a ensiná-los. Nós vemos que Jesus, durante a sua vida, ele foi crescendo em estatura, em conhecimento, em sabedoria e também em graça. Então ele se tornou um grande mestre da palavra de Deus, reconhecido por todos, tanto pelos religiosos, quanto pelos mestres, quanto pelos discípulos, quanto pelo povo. Todos o chamavam de mestre e ele mesmo se declarou mestre. Então, na verdade, ele é a fonte da sabedoria. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria. E o que é evidente, a sabedoria de Jesus vinha do alto, vem de Deus. A introdução da lição diz: observaremos na lição de hoje que, ao proferir seus magistrais ensinamentos, o Filho de Deus trouxe esperança e renovo a muitos, mostrando ser o mestre dos mestres. Então aquele povo, de repente, viu uma luz. Aquele povo viu, de repente, ali, no meio deles, o próprio Deus, mesmo que eles não o tenham reconhecido como Deus, mas ali estava Deus que trouxe a eles a esperança, uma esperança no futuro, uma esperança de ter um encontro com Deus, de serem perdoados, de serem abençoados por Deus. Então trouxe uma alegria ao povo, um ânimo àquele povo que estava totalmente desesperançado. Então nós vamos ver algumas coisas dentro da pedagogia de Jesus. O que é importante, pelo menos um resumo rápido aí do que é muito importante nós sabemos dentro do que Jesus usava para ensinar. Nós sabemos que para ensinar é preciso encarnação da verdade, desejo de servir, crença no ensino, conhecimento das Escrituras, compreensão da natureza humana, domínio da arte de ensinar. Então tudo isso Jesus tinha e tinha de sobra, Então ele usava tudo isso. Como eram os discípulos de Jesus? Olha aí, imaturos, impulsivos, pecadores, perplexos, ignorantes, cheios de preconceitos e instáveis. Imagine você com a classe dessa. Que classe terrível que Jesus tinha. Ele escolheu homens
simples, escolheu homens humildes, escolheu homens que não tinham, nenhum deles tinha um curso teológico, né? Olha aí, pessoas do povo. Para falarem ao povo, ele escolheu pessoas do povo. Quem é que iria capacitá-los? Deus. Quem ia ensiná-los? Deus. Quem é que os estava treinando e os enviaria? Deus. Então, tudo ia dar certo. E realmente deu tudo certo. O ensino foi eficaz. Não se pode afirmar que Jesus tivesse consciência do estudo de certos métodos ou do seu emprego nas lições que dava. Tudo parece indicar que não, notadamente no sentido em que o fazemos hoje em dia. Contudo, da maneira habilidosa por que os empregou, depreendemos que ele foi verdadeiro mestre no uso de métodos. Certamente aqueles métodos lhe eram coisa natural e não fruto de deliberados estudos e planificações, e brotavam da ocasião e da necessidade. Não obstante, os resultados eram essencialmente os mesmos. Jesus é incomparável no uso de métodos e ensinou como nenhum outro. Praticamente tudo aquilo que hoje é muito comum nas atividades educacionais foi usado por Jesus, ao menos em embrião. Vamos ver, ainda que ligeiramente, alguns desses métodos. Jesus não estudou os métodos de ensino. Aquilo era natural, ele possuía sabedoria, né? Então era natural a ele ensinar usando todos os métodos que hoje nós usamos, mas nós estudamos, né, para aprender sobre esses métodos e vamos colocar em prática na hora de ministrarmos as nossas aulas. Mas nós encontramos sempre dificuldades, nós não sabemos todos os métodos assim de repente de cabeça e nem usamos todos os métodos na verdade. Vemos aí os métodos de Jesus, olha aí, objetos, dramatizações, histórias. Então Jesus usava principalmente essas três coisas aí: objetos, dramatizações e história. Que é muito importante notar nos ensinos de Jesus, olha, olhar para longe, dar valor ao contato pessoal, principiar onde está o aluno, deter-se em assuntos vitais, trabalhar a consciência do aluno, olhar para o que há de bom no aluno, assegurar a liberdade de ação do aluno. Então veja, Jesus usava tudo isso aí naturalmente. Isso transformava as pessoas, isso atraía as pessoas para ouvirem atentamente o que Jesus estava ensinando. Quais as fontes que Jesus usava? Olha aí, as Sagradas Escrituras, a natureza e os afazeres comuns e correntes. Então Jesus usava essas fontes aí para trazer o seu ensino. Tem às vezes, por exemplo, ele olhava alguém plantando, aí ele falou a parábola do semeador. Olha aí, quem estava ouvindo viu ou compreendia tranquilamente o que era plantar alguma coisa. Então eles entenderam claramente. O sentido espiritual é que Jesus tinha que explicar para eles mais detalhadamente. Então aqueles que buscavam o conhecimento espiritual, Jesus então dava esse conhecimento. As formas, olha aí, afirmativas concretas, expressões incisivas e figuras de linguagem. Então Jesus falava coisas que, afirmando o que estava escrito na palavra de Deus, ele usava sempre coisas que traziam aí a autoridade de Deus sobre o conhecimento, e ele gostava muito de ensinar, né, através principalmente de parábolas, porque naquele tempo as pessoas gostavam muito desse tipo de ensino, e isso fazia com que eles guardassem, né? Eles então fixavam o ensino no coração, guardavam realmente o que estava sendo ensinado. Os propósitos de Jesus eram iniciar, aclarar, fortalecer. Então, iniciar o quê? Uma vida com Deus agora, né? Uma vida nova com Deus. E ele ia agora o quê? Aclarar as ideias e esclarecer o conhecimento das pessoas sobre Deus. E ia fortalecer a fé das pessoas em Deus. Os métodos didáticos que Jesus usava, olha aí, preleções, perguntas, discussões ou debates. Então, nos discursos que Jesus fazia, né, ele usava preleção, e ele falava e todos escutavam.
Ele usava o método de perguntas também, perguntar alguma coisa para que as pessoas respondessem ou ficassem mais curiosas em saber qual era a resposta se não soubesse responder. Então, isso atraía mais as pessoas e fazia-os prestar atenção. E ele usava então os debates também, as discussões, né? Ele usava muita ilustração e isso também dava um grande resultado no ensino. Hoje nós sabemos que o método audiovisual, né, é o melhor método que existe hoje para ensinar. E o mais completo, além de usar o audiovisual, aí nós temos também que completar isso com a parte física. Então, por exemplo, se eu vou ensinar sobre fruto do Espírito, o que eu levo para a sala de aula? Eu levo uma laranja, eu descasco a laranja, tiro aquela casca ali, a pele, né? E escolho 9 gomos. Geralmente a laranja tem 10. Então, eu coloco só 9. Levo para a sala de aula e ali eu dou um gomo da laranja para cada aluno. E aí, vou prestar atenção. Tem aluno que pega o gomo dele e joga fora. Tem aluno que pega o gomo dele e dá para outro. Tem aluno que morde um pedacinho do gomo e joga o resto fora. Tem aluno que come o gomo dele e ainda pede para os outros o gomo que eles têm. Então cada um reage de uma maneira. E aí nós vamos ensinar sobre o fruto do Espírito. Aí são 9 qualidades, né? 9 aspectos, né? E aí esse fruto é implantado em nós no dia que nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Agora, nós temos os 9 aspectos aí, as 9 qualidades, para aproveitar em nossa vida. Mas muitas vezes nós jogamos fora alguma, experimentamos um pouquinho só de uma, né? Não desejamos desenvolver às vezes nenhuma, e vai assim. Então, o aluno, ele pega isso e ele guarda e nunca mais ele esquece. Eu tenho um aluno de 30 anos atrás que ouviu eu ensinar isso e hoje ele ainda fala que nunca esqueceu aquilo, guardou no fundo do coração. Então é muito importante isso. Por quê? Porque ele viu, ele ouviu, e ele tocou, e ele cheirou, e ele comeu e viu o gosto. Olha aí, mexi com o quê? Com todos os sentidos dele. Por isso que ele guardou e nunca esqueceu. Então Jesus atingiu todas as áreas da vida humana. Valorização e elevação da pessoa humana, transformação de vidas, incentivo para reformas, melhoria de instituições, saturação de literatura, influência nas artes, inspiração na filantropia, inspiração para servir. Jesus nunca se limitou a um único método de ensino, nem exaltou um método como melhor que os outros, embora careça ter ele usado a parábola ou as histórias mais frequentemente que outras coisas. Se ele empregou vários métodos, é claro que considerava todos como legítimos e proveitosos e achava que o melhor era aquele que desse melhor resultado em certas circunstâncias. Então veja que Jesus atingia todas as áreas do ser humano, da vida cotidiana das pessoas, e ele aplicava o método de acordo com seus ouvintes, de acordo com a ocasião, sendo que o método que ele usava era aquele que naquela hora era mais necessário e que daria o melhor resultado. Vamos ver o tópico 1, o servo que oferecia esperança. Nos evangelhos podemos observar Jesus como um valoroso mestre. Podemos dizer que ele foi o maior educador que já viveu nesta terra. A par desta certeza, podemos observar que o Evangelho de Marcos está repleto de seus ensinamentos, discursos e parábolas. Jesus ensinava e oferecia esperança através do seu ensino em cada um dos 16 capítulos deste Evangelho. Então Jesus era o mestre dos mestres. Ninguém ensinou como Jesus ensinou. A perfeição, né? O uso da palavra, da pregação, do ensino. E além disso, havia a confirmação de Deus, né? Sinais, prodígios, maravilhas. Tudo isso trazia uma atenção muito grande do público, né? Das pessoas, das multidões.
e também das pessoas em particular com quem ele falou, com quem ali deu o ensino. Então Marcos, ele fez aí um resumo, né, e colocou aí os principais ensinos de Jesus catalogados aí dentro do seu evangelho. É um evangelho curto, 16 capítulos, mas traz aí ensinos preciosíssimos para nós. No tópico 1, subtópico 1, o servo oferece um novo ensino de esperança. O Evangelho de Marcos é uma narrativa em que os atos e os ditos do Senhor compõem temas fundamentais para que os seguidores do Filho do Homem possam identificá-lo como mestre. Assim, Marcos apresenta uma abordagem motivadora sobre um novo começo marcado por um anúncio alegre e esperançoso. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Marcos 1,14. O texto mostra e aponta para o reconhecimento dos ensinamentos de Jesus sobre a proclamação do reino e a chamada a uma nova vida sob nova perspectiva. Então veja que Jesus veio trazer àquele povo sofrido uma perspectiva de vida, de aproximação com Deus, de salvação. Ele veio pregando o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus quer dizer que ele veio para reinar sobre eles. Se eles o tivessem recebido como o Messias, então ele teria reinado sobre eles. Ele veio para isso. Ele veio para reinar, ser rei mesmo. Então o milênio que vai acontecer, Jesus reinando por 1000 anos, deveria começar quando Jesus estava entre os judeus. Mas eles não o receberam como Messias. Veja só, ali ele pregava então o Evangelho do Reino de Deus. É Deus reinando sobre eles, ou seja, o próprio Jesus reinando sobre eles. Então o seu ensino era um ensino de um rei ensinando a eles. Sua pregação era de um rei pregando para eles. Suas curas, seus milagres, era de um rei, sendo Deus mesmo, sobre eles. O Evangelho do Reino será novamente pregado durante a grande tribulação. Por quê? A hora que acaba a grande tribulação, né, Jesus vem ali no final da grande tribulação, tem ali o juízo dos bodes e ovelhas, e aí ele vai reinar sobre os judeus durante 1000 anos. Então, durante o período da grande tribulação, aí os 7 anos de grande tribulação, será pregado o Evangelho do Reino. Quem vai pregar? 144.000 judeus, 12.000 de cada tribo de Israel, estarão pregando o Evangelho do Reino, falando exatamente da vinda do Reino de Jesus Cristo sobre os judeus e sobre o mundo inteiro. Hoje nós pregamos o Evangelho da graça de Deus, né? É o Evangelho mostrando aí a obra salvífica que Jesus executou por nós, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando. Nós não pregamos que Jesus vai reinar sobre nós aqui na terra. Não, esse não é o nosso Evangelho. O Evangelho da graça de Deus mostra que nós vamos ser arrebatados e vamos viver para sempre com Jesus na Nova Jerusalém. Então, é um Evangelho pregado sobre um estado de vida eterna, mas a vida espiritual. Não é um reinado material como os judeus vão passar por ele aqui na terra, com Jesus governando sobre eles. Qual era a grande diferença do ensino de Jesus? É que ele ensinava assim, no meio da rua, né? Na beira do mar, ali na praia, em cima de um monte. Por que Jesus ensinava assim, dentro de um barco, por exemplo, na beira da praia? Por que ele ensinava e ficava lá em cima do monte? Porque não tinha microfone. Então ele falava e o vento, né, soprava atrás dele, soprava o que ele estava falando, e aí aquele povo todinho ouvia. Senão, não teria condição de 10.000 pessoas ouvir o que Jesus estava falando, estava ensinando. Então ele usava a natureza a seu favor. Então Jesus ensinava na prática. Ele ensinava coisas do cotidiano das pessoas. Então ele ia vendo, ia criticando aquilo ali enquanto estava ensinando. Então ele ia mostrando para eles. O ensino assim é muito eficaz, porque a pessoa
precisa ouvir, mas também precisa praticar o que está ouvindo. Aí ele guarda, ele fixa esse ensino. Então Jesus ensinava o que ele praticava e ele praticava o que ele ensinava. Isso é muito importante no ensino da palavra de Deus. O exemplo do mestre, do professor, é muito importante. No tópico 1, subtópico 2, o servo oferece um ensino de esperança aos desesperançados. Acompanhando o itinerário do Evangelho de Marcos, fica evidente que, infelizmente, os líderes religiosos de Jerusalém praticamente não fizeram nada diante da situação de miséria do povo. Ao contrário, o comportamento deles procurava os seus próprios encantos. Marcos 7,6. Contrariando essa maneira de pensar, Jesus diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10,45. Assim, o Evangelho de Marcos esclarece que o Mestre veio ensinar, solidarizar-se e libertar as pessoas oprimidas e excluídas pelo sistema religioso de Israel. Então o povo vivia na miséria, a miséria tanto espiritual quanto a miséria também financeira. O povo estava pobre, estavam vivendo como escravos de Roma, estavam dominados pelo Império Romano e pelos religiosos, que o pouco dinheiro que o povo arrumava ainda tinha que dar a eles. E eles não davam ensino correto para eles, não os aproximava de Deus. Pelo contrário, fazia com que eles ficassem sempre sentindo como se Deus os tivesse abandonado e Deus os tivesse castigando a todos eles. Então Jesus vem com o ensino ao contrário disso, que é o ensino de amor de Deus, de aproximação de Deus, de oportunidade de Deus, para que eles se arrependessem, para que eles fossem salvos, para que eles pudessem ter o reino de Deus sobre eles. E Jesus não veio como aqueles ensinadores que queriam que as pessoas o servissem. Eles tratavam o povo como escravos, como subalternos. Já Jesus os tratava como iguais. Ele veio servindo a todos. Ele veio mostrando humildade. Ele veio trazendo ajuda para eles. Veio libertando os cativos, os oprimidos, Ele veio curando as pessoas. Veio sempre abençoando, sempre ajudando. Porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele via que os mestres, os religiosos, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, todo aquele povo só explorava as pessoas, não dava ensino, não ajudavam, não amavam, não compreendiam. Então eles viviam como se não tivessem pastor. Então Jesus tinha compaixão deles, tinha um amor por eles. E essa é a maneira correta de se ensinar a palavra de Deus, é com amor, é com desejo que as pessoas conheçam a Deus e sejam libertas, que sejam principalmente salvas. E pode ver, Deus sempre vem aquelas pessoas que sofrem, aqueles que sofrem perseguição, aqueles que são excluídos da sociedade, que são maltratados, perseguidos, que são colocados à margem da sociedade. Deus sempre se lembra dessas pessoas. Deus sempre vem até elas para abençoá-las. As pessoas discriminadas pela sociedade são as preferidas de Deus. No tópico 1, subtópico 3, o servo veio trazer esperança aos nossos corações. Nos dias de Jesus, a dominação romana, com seus altos impostos a seu controle sobre tudo e sobre todos, fazia com que Israel vivesse um caldeirão de problemas. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o da prisão. Marcos 6, 26 a 27. Outro agravante destes dias era a preponderância do sistema religioso de Israel, que tornava a vida do povo hebreu precária. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 7.
Nessa desordem, Jesus aparece para ensinar e combater a hipocrisia e trazer esperança para com os fracos e oprimidos. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, descreve o servo como esperança nossa. 1 Timóteo 1:1. Então veja, o povo vivia escravizado por Roma, tinha que pagar altos impostos, eles dominavam sobre eles, né? Veja, a ponto de cortar a cabeça de João Batista para agradar uma moça, né? Veja só, eles faziam o que queriam. Ninguém podia dizer nada, era preso ou apanhava. Então eles dominavam sobre o povo sem guardarem qualquer tipo de conceito da palavra de Deus. E os religiosos que deveriam cuidar do povo, ajudar o povo, cuidavam apenas deles mesmos, queriam enriquecer, queriam ser adorados por todos e ainda inventaram o Talmud, um monte de normas para tornarem a vida do povo pior ainda, escravizá-los mais ainda. Então Jesus surge trazendo a esperança a esse povo, trazendo o amor de Deus, trazendo a libertação para eles, o esclarecimento sobre Deus, sobre sua palavra, sobre a verdadeira sabedoria de Deus. Então Jesus ensinava que a esperança do povo, verdadeira esperança, era exatamente Jesus Cristo. Eles não sabiam, não compreendiam, mas era através da morte de Jesus Cristo e ressurreição dele, é que eles poderiam então encontrar a salvação, a libertação total. No tópico 2, o servo que oferecia instrução. Optamos por incluir em nosso estudo os ensinamentos de Cristo, segundo o Evangelho de Marcos, de modo a apresentar sua sabedoria em seus atributos estrutural, literário e teológico. Seria preciso não perder de vista que a narrativa deste Evangelho deixa transbordar o autoconhecimento demonstrado por Cristo Jesus até o momento da sua morte. Então nós vamos ver aí que Marcos soube, montar aí o seu Evangelho. Agora, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, tudo estava aí debaixo de um controle, de uma orientação do Espírito Santo. Mas nós vemos que existe aí uma estrutura bem montada no Evangelho de Marcos, mostrando aí bem as coisas principais a respeito de Jesus. É um resumo e é feito principalmente para os romanos, uma coisa dedicada mais aos gentios, mostrando principalmente Jesus, então, como o servo de todos. Então, a maneira de escrever, a parte literária, dedicada, então, aos romanos, de uma maneira que eles pudessem compreender claramente o Evangelho. E usando aí a teologia da maneira mais simples possível, mais prática possível, para que todos pudessem compreender o seu Evangelho. Então ele aprendeu principalmente aí de Paulo, aprendeu de Pedro e, é claro, foi pesquisar também, procurando as pessoas que conheciam Jesus e passaram por todas essas coisas que aconteceram ali. Então ele foi muito feliz em trazer então um conhecimento sobre Jesus Cristo, um resumo de toda a vida de Jesus Cristo, principalmente na parte mais com Jesus no seu ministério. Quem escreve sobre a infância de Jesus com mais detalhes é o evangelista Lucas. No tópico 2, subtópico 1, o servo possui a sabedoria que veio do alto. Da sempre oportuna visita aos dicionários da língua portuguesa, podemos visualizar que a sabedoria remete a conhecimento de algo, ser instruído, saber, razão. Neste trajeto de compreensão, é bom que se diga que a sabedoria humana é defeituosa, porque nós não sabemos tudo. Já a sabedoria de Jesus é distinta da sabedoria humana. Marcos nos faz ver que Jesus foi um homem muito sábio, porque cultivou esses conceitos e experimentou esta verdade. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Marcos 1:21. Assistimos neste evangelho que Jesus ofereceu respostas e ações prudentes a todos que o confrontavam. Marcos 12:38. Então podemos notar aí que Jesus estava na terra como homem, então ele teve que aprender
a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender realmente a palavra de Deus, e ele então podia confrontar qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer acusação, qualquer coisa que viessem trazendo para tentar aí diminuir o seu ministério, afastar as pessoas dele, né? De tornar as pessoas mais ignorantes, escravizar as pessoas. Ele imediatamente quebrava isso, ele destruía todas as fortalezas de Satanás que eram montadas contra ele. E ele sabia responder claramente a qualquer pergunta, a qualquer dúvida. Ele sempre tinha a resposta certa, sempre a resposta de acordo com a palavra de Deus. Então ele ia nas sinagogas, ele foi no templo, por todo lado ele andava e sempre estavam ali os religiosos atrás dele, os mestres, os doutores, fazendo perguntas, tentando de toda maneira enrolá-lo, atrapalhá-lo, mas ele sempre tinha a resposta certa na hora certa e sempre com sabedoria respondia a todas as perguntas. Então, nos evangelhos sinóticos, nós vamos ver o ministério de Jesus aí, principalmente ali, então, na Galileia, ali em volta do mar da Galileia. E ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando, ensinando e curando a todos. Então, ele ensinava através dos seus discursos didáticos, ele pregava, ele conversava com as pessoas, ele tinha contato com as pessoas, abraçava, colocava a criança no colo, né? Então ele tinha um contato direto com as pessoas. Isso é muito importante. Aquele que ensina deve ter esse contato, né? Deve ter esse conhecimento com as pessoas, deve conversar com as pessoas, ouvir as pessoas é muito importante. No tópico 2, subtópico 2, o servo possui uma sabedoria jamais vista. Jesus implementou um trabalho itinerante durante o seu ministério terreno. Podemos enxergar que a missão de Jesus era o anúncio da palavra de Deus, isto é, a construção do reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, 14 a 15. No texto, vemos que Jesus percorria toda a Galileia, desenvolvendo o ministério da palavra através da pregação e ensino. Marcos relata que o servo ensinava, ou seja, instruía os seus ouvintes, expondo que ele veio para chamar os pecadores e não os justos. Marcos 2,17. Então Jesus vinha ensinando, pregando, curando a todos e por toda parte ele passava, trazendo essa compreensão melhor sobre o reino de Deus a todos aqueles que o ouviam. Ele estava implementando, o reino de Deus na terra. Ele estava preparando aquele povo para que ele mesmo pudesse reinar sobre eles. Era a função dele, então, ensinar, pregar e curar a todos. Aquilo ali atraía as pessoas, mostrava para eles que Deus é quem dava autoridade a ele para estar ensinando e pregando, e dava a eles a certeza que Deus estava presente ali, que Deus os amava realmente. E a pregação de Jesus, muitas vezes, foi semelhante à pregação de João Batista, falando do arrependimento de pecados, da conversão do povo a Deus. E ele dizia claramente que o tempo estava cumprido, ou seja, ele estava dizendo: eu sou o Messias. Aqueles que esperavam pelo Messias, aqui está o Messias. Cumpriu-se o tempo, cheguei, aquilo que estava previsto aconteceu, mas eles não compreendiam. E ele não andava atrás de religiosos, atrás de pessoas que se julgavam justas, que se julgavam santos. Não, ele veio atrás de pecadores, ele chama pecadores ao arrependimento. Ele veio como o médico, O médico está aí para curar os doentes e não os sãos. Veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então Jesus andava ali, em volta do mar da Galileia, em todas aquelas cidades, aldeias que estavam ali. Ele também enviou os discípulos, ele enviou 70, Ele fez de tudo para que todos aqueles ali ouvissem claramente a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, para que eles pudessem se converterem, para que eles pudessem se arrependerem, para que eles pudessem ser salvos.
No tópico 2 e no tópico 3, a sabedoria do céu prevalecia sobre a sabedoria dos sábios judeus. Jesus não perdia tempo com os líderes religiosos. Marcos 2, 23 a 28. Jesus tinha um entendimento de que era preciso ensinar a palavra de Deus. Marcos 1, 21 a 22. Como um bom servo obediente que era, Jesus compreendia ter um desígnio de Deus. Marcos 1, 38. É por isso que, seguindo a trilha deixada pelo servo, não podemos parar de ensinar a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Podemos acrescentar aí, Mateus 28, dizendo: ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a grande comissão, Jesus disse para nós fazermos o que ele fez, praticarmos o que ele praticou, para que nós possamos o quê? Imitar Jesus. Então ele fazia o quê? Pregava, ensinava e curava a todos. É a nossa função no reino de Deus. Todos nós temos que empreender aí um objetivo na nossa vida, que é exatamente imitar Jesus. Olha lá, Paulo diz: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Então nós temos que imitar Jesus. E uma das funções de Jesus gloriosa, que é o quê? Ensinar a palavra de Deus. Agora, esse ensino não tem jeito de você só ensinar. Você quando está ensinando, você acaba pregando e você deve acoplar ao ensino e à pregação aí a ministração de curas às pessoas. Então, a libertação, a cura, Aí vamos orar por batismo com o Espírito Santo, vamos expulsar demônios. Então, os sinais, prodígios e maravilhas devem acompanhar sempre o ensino e a pregação. Então, é através do prestar atenção ao Evangelho, prestar atenção no que Jesus fazia, como ele ensinava, aí nós vamos aprender e vamos colocar isso em prática na nossa vida, no nosso ministério de ensino da palavra de Deus. No tópico 3, a sabedoria inquestionável do servo. Não temos medo em errar ao dizer que todos quantos desejam exercer o ministério com excelência devem olhar para o servo, o mestre dos mestres. Vemos no Evangelho de Marcos que Jesus, com sua pedagogia única, fazia com que todos ficassem admirados e o coração deles transbordasse de amor com um tom de ternura em sua voz e uma certeza de que suas palavras eram inquestionáveis. Uma das principais exigências daquele que quer dirigir uma igreja, ser um pastor, ser um líder, é que ele saiba ensinar a palavra de Deus. Então, é aprender com Jesus, porque ele é o mestre dos mestres. Ninguém ensinou como ele. Então, nós vamos aprender olhando para Jesus. Como é que ele ensinava? Quais os métodos que Jesus usava para ensinar? De que maneira ele fazia isso que atraía tanto as pessoas, fazia com que as pessoas compreendessem, com que as pessoas mudassem de vida, que as pessoas melhorassem, crescessem na graça e no conhecimento de Deus. Então nós vamos aprender com Jesus. Então o ensino de Jesus tinha uma atração muito grande, as pessoas realmente ficavam tão atraídas que se esqueciam até de comer, como aconteceu nas duas multiplicações dos pães, peixes, que as pessoas se esqueceram até da comida, de tanto que queriam ouvir Jesus, de tanto que prestavam atenção, de tanto que gostavam do ensino de Jesus. De certa vez Jesus disse para os discípulos: vocês não vão embora não? Eles foram embora todos aí, ouvindo eu falar aqui, foram embora, vocês não querem ir? Vamos também. E eles disseram: para quem nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, ninguém ensina como o Senhor. No tópico 3 sobre o tópico 1, o servo ensinou como receber o reino de Deus. O Evangelho de Marcos, em sua composição, deixa transparecer em suas páginas que qualquer um que ouvisse os ensinos de Jesus ia embora com a impressão de ter ouvido uma palavra do próprio Deus. Marcos relata que em um dos seus ensinos, Jesus, querendo nos ensinar como receber o reino de Deus, ele usa um exemplo de uma criança como modelo de submissão, por uma criança ser graciosa e dependente do seu pai. Marcos 10, 13 a 16. Para Jesus, assim que devemos ser, dependentes e humildes como uma criança, reconhecendo diariamente que necessitamos da sabedoria do nosso Pai Celestial. Então vimos aí que Jesus
pega uma criança e mostra para todos e diz: olha, vocês têm que ser como uma criança. Olha bem, a criança ela é submissa aos seus pais, e ela ouve os seus pais, ela vê o exemplo dos seus pais. Os pais têm que saber disso, que o maior ensino é o exemplo, né? Então elas prestam atenção. E tem outra coisa interessante na criança. As crianças amam perguntar. Pode olhar. Perguntam tudo e sobre tudo. Elas têm uma curiosidade muito grande. E Jesus diz que nós temos que ser assim como as crianças. Olha, não guardar rancor, não guardar mágoa, perdoar imediatamente, né? Ser obediente a Deus, temente a Deus, querer sempre aprender mais, né? Jesus disse: olha, bem-aventurados os pobres do coração, ou seja, aqueles que têm necessidade de Deus, de aprender sobre Deus, né? E esse particular das crianças, curiosidade. Então nós vamos ler a Bíblia, nós vamos fazer perguntas para a Bíblia. Jesus estava indo para a Galileia, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque tinha lá uma mulher. Quem é essa mulher? Uma mulher samaritana. E o que ela tinha de particular? Ela teve 5 maridos, agora vivia com um que não era marido. Então você vai perguntando, onde é que ficava Samaria? Por que a mulher samaritana diz que os judeus são inimigos dos samaritanos? Olha, por que ela disse que tinha ali um templo, que elas adoravam a Deus ali no templo ali? Então, tudo você vai fazer pergunta e você vai compreender claramente a palavra de Deus, fazendo essas perguntas como se fosse uma criança. Então, os discípulos cercavam as crianças, não queriam nem deixar as crianças ir até Jesus. E ele disse: não façam isso, tragam a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. São aí curiosas, né? Queriam conhecer Jesus, queriam conversar com Jesus. As crianças precisam ouvir atentamente a palavra de Deus e aprenderem a palavra de Deus. No tópico 3 sobre o tópico 2, o servo ensinou como servir. Não é difícil perceber que o ensinamento de Jesus era prático e chamava as pessoas à ação. Por estes ensinamentos objetivos, Jesus foi chamado abundantemente de Rabi e Senhor, evidenciando o que o povo respeitava como mestre. Em um de seus ensinos, ele nos convoca a sermos servos, assim como ele foi. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, o servo de todos. Marcos 9:35. O gesto de lavar os pés dos seus discípulos mostrou como ele não veio para esta vida para buscar glória para si. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João 13:4-5. Podemos dizer que, como um bom servo, Jesus seguiu o caminho da humilhação, da rejeição e serviu a todos que foram até ele. Então vemos que os ensinos de Jesus, eles impeliam, né, empurravam as pessoas para a ação, para praticarem aquilo que eles estavam ensinando. É uma coisa tremenda isso, né? E Marcos captou bem isso. É o que mais escreveu sobre essa prática, esse ensino prático. Então Jesus fazia aquilo, mostrava pessoas fazendo aquilo. Então as pessoas entendiam e já queriam praticar, queriam fazer aquilo do jeito que Jesus estava ensinando. Isso é muito importante para aquele que ensina. Ele vai trazer um ensino prático, a pessoa vai colocar em prática, não é uma coisa aí apenas teoria, uma coisa impossível, nada disso, é uma coisa prática. E aplicar os ensinos à prática do dia a dia do aluno. E veja que Jesus, olha, sentou-se lá, chamou os 12, né? Disse: olha, no mundo é assim, quem senta à cabeceira da mesa, aí é o chefe, quer ser servido por todos. O reino de Deus é diferente. Foi e lavou os pés de todos, né? Mostrando humildade, dizendo: o reino de Deus é quem o menor é que é o maior no reino de Deus. Quem serve a todos é que é exaltado no reino de Deus. Então ele disse: alguém quer ser primeiro no reino de Deus, então seja o derradeiro, o último no reino aqui dos homens. Então veja, Jesus pregava a humildade, né? Pregava a pequenez. Nós sabemos que Deus usa dos remidos o menor.
Então aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que as pessoas falam mal, né? Difamam, abusam, acham que não sabe nada, não pode nada. É esses que Deus está usando. E nesses tempos nossos aqui, gente, o que tem de gente aí, que ninguém nunca nem ouviu falar dele, ninguém nem sabe que ele existe, é esses aí que Deus está usando, é esses aí que estão fazendo realmente a obra de Deus. Pode ver nas igrejas, são as pessoas mais humildes, mais simples, aqueles que ninguém presta atenção, que não tem cargo na igreja, esses é que estão fazendo realmente a obra de Deus. No tópico 3, subtópico 3, o céu ensinou a ofertar. Temos de nos situar que os textos bíblicos que tratam a respeito das ofertas e dízimos estão atrelados com justiça, misericórdia e fé. Como nos mostra o texto, o servo, como um bom observador, nota o ato de uma pobre viúva ter ofertado tudo o que tinha. Vindo, pois, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. Marcos 12, 42. Como de costume, o servo aproveita esta ação da viúva pobre para ensinar uma lição valiosa a todos nós. Ele nos ensina a não sermos seduzidos pelos bens materiais. Podemos reparar que aquela pobre viúva ofertou tudo o que ela tinha, 2 pequenas moedas, ao passo que os outros doaram o que lhes sobejava. Então veja, aquela viúva, sabemos que ela era pobre, Jesus disse que era uma viúva pobre. Sabemos que ela só tinha 2 moedas e era tudo o que ela tinha. Jesus disse que era tudo, era para o seu sustento. Olha só, para comprar comida. E ela deu aquilo de oferta para Deus, ela deu de coração, com amor, ela deu tudo o que tinha, até aquilo que ela ia comer, e ela deu para Deus. Olha, Jesus viu, ainda chamou os discípulos, vem cá, vem ver. Aquela viúva ali deu mais do que todos, e eles ficaram admirados, como? Aquele rico ali deu moeda de ouro lá, deu um valor 20, 50 vezes mais do que ela. E Jesus disse, não, o reino de Deus é diferente. Não é a quantia, não é o valor monetário, mas é o grau de importância. É a adoração verdadeira. É dar tudo. Olha lá. Jesus disse, olha, que eles lá deram do que sobejava, do que estava sobrando. Não custou nada para eles, não tiveram que fazer sacrifício nenhum. Agora esta mulher não, ela deu tudo o que tinha, do seu sustento. É como Abel e Caim. Caim deu o que ele tinha, plantou, colheu, deu. Abel não, Abel deu a vida. Caim deu do que tinha, do que a terra produziu, que era importante para ele, mas não deu com o sentido de dar a vida para Deus. Não era um sacrifício perfeito, não era uma adoração, era apenas um louvor. Abel não, Abel queria dar a sua própria vida a Deus, oferecer a sua vida em adoração a Deus. E ele pegou um animal e colocou no lugar dele. Ao invés de derramar o seu sangue, ele derramou o sangue do animal. Então ele deu uma vida para Deus. Prefigurava o sacrifício de Jesus na cruz. Então esse é realmente o motivo que Deus está procurando no coração de cada um. É a adoração verdadeira. O que as pessoas fazem na hora do culto, na hora da oferta? Procuram lá a menor nota, ou então a moedinha e dão de oferta. Estão dando para Deus o pior que tem, o que nem cego mais quer por aí, nem mendigo aceita mais. Estão dando para Deus na hora da oferta. Mas Deus queria que você pegasse o melhor e desse, ofertasse a Deus. Conclusão, ensinar era algo que estava no coração do servo. Para conduzir nossa tese, podemos ver entre os evangelhos que a maior parte do seu ministério foi ocupada pelo ensino. Neste trajeto, nosso Senhor Jesus ofereceu tamanha nobreza ao ministério do ensino como ninguém jamais havia feito. Então Jesus ensinava por amor, ele amava ensinar, ele amava ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre Deus, a poderem ser libertas das opressões dos religiosos, né? Ter o verdadeiro conhecimento sobre Deus. Ele veio, então, amando a todos, tendo compaixão de todos, abençoando a todos. Ele queria sempre que as pessoas crescessem na graça, no conhecimento de Deus. E todos que ensinam devem se dedicar realmente ao ensino,
procurar aprender bastante sobre a lição, estudar e principalmente orar muito para que esse ensino saia com a unção do Espírito Santo, com uma compreensão melhor para as vidas, para aqueles que ouvem, né? Para que esse ensino possa penetrar no coração, no entendimento, no íntimo das pessoas e transformar as pessoas. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra deseja entregar sua vida para Deus, começar uma vida nova com Deus hoje, se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, crendo que Ele veio à terra como homem, viveu como homem, levou sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você é salvo agora. Se você está doente ou enfermo, vamos orar para que você seja curado. Creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti. Aragrada cruz te viro arderiu verdeneixe. Aragrada cruz de verdenai. Se alegre com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus. Receba o Espírito Santo em sua vida. Comece agora uma vida nova, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles, toca nesses que estão doentes, estão enfermos e cura, Senhor, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, neles e cura. Recebe em nome de Jesus. Solta todo mal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Esperamos ter ajudado os irmãos.